pedir o número do projeto. Vocês pensam bem como é que nós temos. Aí eu avisei o presidente do CPM para ele tomar providência, porque se era para falar com os caras da RGE, eu ia falar. Aí ligava antes. E a trifásica tem, só que tem queda de luz. E sobre os projetos que você está falando, as obras, olha 21 de abril. Parecia que ia dar uma revolução, que eles iam fazer a Buarque de Macedo, a 21 de abril. Começaram com as máquinas, deram uma soprada e sumiu as máquinas de lá. O bairro Fátima, a mesma coisa, 8 horas da manhã, me ligaram para ir lá. Eles chegaram lá com as máquinas e já queriam largar pincha, sem varrer, sem retirada de um quebra-mola que ia entrar toda a água dentro das casas. Depois veio o secretário, veio até o Jesus Cristo lá, largaram uma poeira lá, um pinche em cima do calçamento, sumiu as máquinas. Onde tiraram o paralelepípedo, nem asfalto não tem. Onde é que foi as máquinas? Então eu não sei o que está acontecendo. E eu acho que as obras têm que iniciar e terminar. Só isso, seu Cislar. Obrigado, vereador Miguel. Realmente é lamentável o que você coloca aqui. Com relação aos dois fatos. O primeiro deles é que realmente os administradores têm que saber diferenciar. O vereador Miguel esteve junto à Secretaria da Educação, como acabou de colocar, com a intenção de auxiliar, senhores, e não de dificultar. Será que ele terá que fazer um pedido de informações, aguardar 30 dias para ver se talvez existe o protocolo, não existe o protocolo de solicitação de serviços? É lamentável isso, senhores. E, vereador Luciano, é importante de que realmente se tomem as providências, senão passarão os 4 anos dessa administração e não conseguirão inaugurar essa obra. Cuidado que isso pode acontecer. Com relação às obras, realmente, vereador Miguel, não é só nós que nos perguntamos, é a população que pergunta o porquê. Será que é planejamento? Será que são recursos? O que é que está faltando para que realmente se comece e se termine uma obra pelo poder público? É difícil de entender e de admitir uma situação dessa. O vereador Ari também solicitou uma parte. Bem, em relação às declarações do Rodrigo Stradiotti, nós nem devemos considerar muito, porque me parece que um jogo político, nós teríamos que atingir pessoas, se for o caso, de mais alto escalão. Nós não podemos brigar ou fazer qualquer jogo político em cima de um segundo, terceiro ou quarto escalão. Isso nós não vamos ter dividendos políticos nenhum. Ele tem declarado, e na minha opinião, muito infelizmente, de que nós, vereadores, só podemos falar e devemos falar aquilo que sabemos. Ele apenas disse de que nós deveríamos ter nos informado antes de falar. Só que ele falou muitas inverdades. E só ele não sabia de que o memorando foi proposto por um vereador da base do governo. E que o assunto foi puxado aqui também por um vereador da base do governo. E o representante, o encarregado da reunião daquela quarta-feira, foi enfático em dizer que ele não sabia que havia, naquele dia, reunião da Câmara de Vereadores. Então, na minha opinião, e eu continuo com ela, é de que houve um desrespeito, sim. Mas não devemos nem citar e nem brigar com o Rodrigo. Não temos nenhum dividendo político fazer isso. Obrigado. Exatamente, Ari. Permita uma parte. Plenamente com as tuas colocações. Houve realmente um desrespeito muito grande, ainda mais em sabendo-se de que não foi esse cidadão que agendou a reunião. Enfim, fica difícil de entender uma situação dessas. Como você bem frisou, quem deu a ideia, sugeriu do memorando aqui, não fomos nós, vereadores de oposição, apenas apoiamos. Quem levantou o assunto aqui não foram os vereadores de oposição. Me parece que algo não fecha nessa história. Realmente, esse cidadão tentou colocar os fatos
de forma que viessem a favorecer a ele e a administração. Essa é a pura verdade. Obrigado, vereador Ari. Vereador Rafael também solicitou a parte. Obrigado, vereador Fernando. Hoje vou ter que concordar com o colega. É inadmissível que uma administração comece obra sem terminar. Mas a diferença do nosso grupo para o de vocês é que nós não ficamos reclamando, nós fazemos. Nós terminamos a obra da Escola de Santa Luísa, terminamos a obra aí do ginásio do bairro Triângulo, que já vai ser entregue para a comunidade. Estamos terminando a creche. Terminamos o asfalto do 5 da Boa Vista. Aliás, asfalto que nem tinha iniciado pela última administração, que foi feito por essa. Então, acho que quando é falado aqui, uma coisa tem que se falar a verdade. Doa quem doer. Se tem ações que estão sendo desenvolvidas, eu não vejo por que vocês da oposição ficarem reclamando de coisas que estão sendo feitas. E que serão feitas até o final desse mandato. Eu acredito que é precipitado vocês começarem agora a fazer essas comparações, porque eu vejo que isso não tem respaldo na comunidade. E com esse respaldo da comunidade eu já posso afirmar que, mesmo não tendo terminado todos esses anos, não tendo terminado o governo, eu já posso afirmar que já é melhor que o governo anterior. E um dos melhores da história do nosso município. Se quiserem fazer comparações, eu terei o maior prazer, como um membro da bancada do governo, de vir aqui defender nessa casa. Que coloquem números no papel. O que essa administração fez menos que a anterior? Ou o que a anterior fez mais do que essa? Podem colocar no papel, se compararem, terão certeza. Eu não tenho mais tempo aqui para falar, mas se precisar, utilizarei a tribuna. Eu acho que é um debate interessante, vereador Fernando, esse tipo de debate. Eu não sou vereador de fugir disso. Se é necessário fazer comparações e colocar aqui no papel e se fazer um debate nesse sentido, vamos fazer. O próprio prefeito, quando veio a essa casa, se disse que colocaria à disposição para qualquer comparação, qualquer debate que tivesse aqui nesse sentido. Estou ou não enganado, amigo Campana? Não estão utilizando o asfalto lá no 5 da Boa Vista, que foi feito por essa administração? Acho que só a verdade tem que ser falada aqui, vereador Fernando. Muito interessante, vereador Rafael. Que mudança de postura você teve da última gestão para essa? É o extremo, de um extremo ao outro. Antes você passava o tempo todo criticando a administração. Agora você passa o seu tempo criando projetos, como bem falou o vereador Ari, de difícil aplicabilidade. Com relação às obras,